Agora, algo que é interessante, né? Então, retomando ao tema espécie, algo que é interessante a gente deixar claro é que o nome científico de uma espécie jamais poderá ser usado por duas espécies diferentes. Jamais. Agora, é interessante deixar claro que o nome científico de uma espécie é um binômio. São duas palavras. O nome científico de uma espécie não é uma palavra. Tem algumas pessoas que acreditam que o nome científico da espécie seja a primeira palavra é o gênero e a segunda é a espécie. Não. O nome científico é as duas palavras. Certo? Então, a soma, o conjunto das duas palavras nunca poderá ser igual. No entanto, nós vamos ter o seguinte, tá? As seguintes situações. Primeira situação, a segunda palavra do nome científico de espécies diferentes pode ser igual. Por quê? Lembra que eu falei que a segunda palavra do nome científico, de preferência um adjetivo, é algo que qualifique a espécie, que dê uma qualidade evidente à espécie? Então, às vezes a característica é tão banal ou tão comum que, mesmo sendo espécies diferentes, podem ter o mesmo adjetivo, a mesma qualidade. Por exemplo, a palavra reticulata em latim significa em retícula, em padrão malhado, malhado. Então, nós temos aqui a Piton reticulata, uma serpente que claramente é malhada, certo? No entanto, nós vamos ver esse peixinho de aquário aqui, ó, né, a Poecilia reticulata, que também pode ser conhecido como barrigudinho, guppy, né, provavelmente um dos peixes de aquário mais famosos do mundo. Esse carinha também tem um padrão em malha, ele também é malhado, ó. Então, ele é conhecido como Poecilia reticulata. E essa árvore, né, se vocês olharem o caule dela, vocês vão ver que ele também é malhado. Então, daí, Copaífera reticulata. Então, notem que a segunda palavra se repetiu, mas a soma das duas palavras não é igual. Um detalhe importante. O fato de dois ou mais seres vivos compartilharem a segunda palavra ser igual, isso não indica nenhum parentesco entre eles. Certo? Então, o parentesco entre uma piton, um peixe e uma árvore é mínimo. Eles têm um certo parentesco biológico, assim como todos os seres vivos do planeta Terra têm, mas é muito pequeno. Então, a segunda palavra do nome científico igual não indica parentesco algum, tá certo? Agora, no entanto, a gente pode ter o seguinte, tá? Quando as espécies pertencem ao mesmo gênero, a primeira palavra do nome científico delas vai ser igual, certo? Nesse sentido, eu vou ter o quê? Um alto grau de parentesco. Diferente de quando é a segunda palavra de duas ou mais espécies diferentes iguais, não significa parentesco nenhum. Agora, quando a primeira palavra do nome científico é igual, isso indica um altíssimo grau de parentesco entre as espécies. Tá? As espécies têm, nesse caso, o segundo maior grau de parentesco. O maior grau de parentesco está dentro da espécie. E o segundo é esse, que é o quê? O gênero. Certo? Então, o gênero, né, que vai ser um grupo formado por espécies aparentadas, né, espécies que têm um parentesco altíssimo, serão agrupadas em um grupo maior, que é denominado gênero. Aqui nós temos o gênero Panthera, né? O gênero Panthera, que é dos 4 grandes felinos, né? Aqueles felinos que conseguem rugir. Todos os outros felinos só conseguem ronronar. Esses 4 aqui rugem, né? Então nós temos aqui a Panthera onca, que é a nossa onça pintada. O Panthera tigris, que é o tigre. Panthera leo, que é o leão. E Panthera pardus. Na verdade, a Panthera parda, ela não é assim. Ela é assim. Certo? Aquela versão que vocês têm ali anteriormente, isso é o que a gente chama de versão melânica. Todo felino pintado, tá, tem versões melânicas, versões na qual ele é todo preto. Isso acontece com a onça, existem onças pretas, existem jaguatiricas todas pretas, até gatos, com gatos também acontece. Então, essa versão melânica pode acontecer. A Panthera parda, de verdade, né? Ela é um felino pintado também, certo?